aprender mais, a gente precisa e Deus vai levantar. Ele sempre levantou para a gente, amém, pessoal? E vai continuar levantando. Nós estamos falando sobre o Senhor ser o nosso verdadeiro guia. Você quer ver uma coisa? João capítulo 14, vai lá rapidinho. Ontem foi a reunião ministerial, depois teve reunião das mulheres, 2 reuniões das mulheres que vencem, e foi uma bênção, né? E sábado que vem agora vai ser a reunião dos homens que vencem. E eu quero ver os homens firmes com a gente lá em Madureira. Inclusive vai ser uma reunião tão especial, que vai ser uma reunião que nós vamos voltar ela toda para que os homens virem o ano fortalecidos e batizados no Espírito Santo. Então, o seu marido vai sair de casa de um jeito e vai chegar de outro. Mulher, expulsa seu marido de casa sábado e manda ele lá para Madureira, porque ele vai entrar de um jeito e vai voltar de outro para casa. Você vai gostar, tá? Bota ele para fora de casa sábado de manhã, vai para Madureira, vai embora, bota ele para fora de casa, porque ele vai entrar lá em Madureira de um jeito e vai sair de outro nesse sábado que vem, porque vai ser uma reunião toda voltada para o Espírito Santo, para que ele possa fortalecer os homens e batizá-los, para eles virarem o ano na presença de Deus e entrar 2026 já cheios da presença de Deus. Sábado que vem é imperdível. Todos os homens eu quero ver lá, buscando a presença do Senhor. Amém, Jesus? Bom, dito isso, deixa eu ler para você o que Jesus vai falar aqui para os discípulos, para mim e para você também, em João 14, no versículo 15, ele diz assim, João 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, quem ama a Deus, o que essa pessoa faz? Guarda os mandamentos. E olha só, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Então o Espírito Santo, ele é igualzinho a Jesus Cristo, e ele é um outro Consolador. Jesus também é o nosso Consolador, o Pai também é, o Espírito Santo também é, a essência é a mesma dos 3, amém, pessoal? E ele fala, eu vou rogar ao meu Pai, quando chegar lá no alto, e eu vou pedir a ele que envie outro Consolador, e ele vai enviar, e ele vai ficar com vocês para sempre. Lembra que eu falei já com vocês, quem aceitou Jesus já tem o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é importante, mas quem aceitou Jesus já tem o Espírito Santo consigo. Mas o batismo é um revestimento de poder. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje de novo, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Por isso é importante na hora você se desligar do mundo na hora da oração e falar com Deus, Senhor, eu quero ser batizado, eu quero que o Senhor venha me selar agora, quero falar novas línguas, pode falar comigo e dar glória a Deus e dar aleluia, e diz que eu amo e vai falando, daqui a pouquinho você começa a falar outras línguas e você vai entender exatamente, quando você falar outras línguas, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo, porque você vai ver o quanto isso te fortalece, é um revestimento de poder. Mas quem aceitou Jesus já tem o Espírito Santo. Ele fala, ele virá e vai ficar com vocês para sempre. Agora vem a revelação. 17. O Espírito da verdade, é o que ele vai mandar, o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode. Guarda isso aqui, hein? O mundo, quem vive de acordo com este mundo. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala o mundo, ele está dizendo quem vive fora do Evangelho e vive de acordo com esse mundo. Essa pessoa não conhece. Ela não tem como conhecer o Espírito Santo. Então tudo que fala aí fora é mentiroso. Porque ou eles são mentirosos, ou Jesus é mentiroso. E Jesus não é mentiroso. Qualquer pessoa que vive igual ao mundo, isso aqui é a mensagem de hoje, que vive de acordo com as regras do mundo, que se rende, se inclina para as coisas desse mundo, e deixa as coisas de Deus de lado, e prefere as coisas carnais desse mundo, não pode ter o Espírito de Deus. Entendeu? Sim ou não? Estão assustados já? Comecei agora.
Já estão assustados? Eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouquinho, aí você vai se assustar. Daqui a pouquinho. Amém, pessoal? Eu quero que você guarde que o Espírito da verdade que ele vai enviar, ele iria e agora já enviou, ele fala o que o mundo não pode conhecer. Não tem como, irmão, uma pessoa inclinada para as coisas do mundo conhecerem o Espírito de Deus. Se não podem, então não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, não conhece o Criador, não conhece o Salvador, não tem salvação. Amém? Então não é só vir à igreja, é querer conhecer a Deus. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E ele vai falar mais, ó. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis agora, porque ele habita. Aquele povo já era de Jesus ou não? Já, então eles já tinham o Espírito Santo com eles. Então ele fala, já habita, né? Habita em vós, porque ele habita em vós e estará em vós. Bom, peraí, se ele já habita, então ele está em mim, ué. Né? Se ele habita comigo, então ele já está em mim. Ele está falando do batismo do Espírito Santo aqui. Ele está dizendo o seguinte, o Espírito já habita em vocês, porque vocês andam comigo. Vocês não andam mais com o mundo. Vocês deixaram o mundo para andar comigo. Então ele já habita em vocês. E ele estará com vocês também. Ele não só habitará, mas estará. Então ele habita e está. Todo momento que você precisa de Deus e fala com Deus, o Espírito Santo vai estar lá. Amém, Jesus? E é por isso que é importante o batismo no Espírito Santo. O sinal, a gente fala falar em línguas, irmãos, porque é um dos principais sinais de quem foi batizado no Espírito Santo. Mas a gente conhece pessoas que falou em línguas e depois não falou mais, não teve a variedade, mas ela foi batizada. Entende isso? Então as pessoas confundem um pouco, porque ela tem, mas ela não foi batizada. O batismo é importante, porque reveste a pessoa de poder, e serás revestidos de poder, disse Jesus. Mas ele já tinha ou não tinha? Já habitava deles ou não? Isso aqui foi antes de Pentecostes. Isso aqui foi antes de Jesus subir e enviar o Espírito Santo. Ele está dizendo, ele habita em convosco. Esse Espírito que eu vou enviar, o Consolador, ele já habita com vocês. Vocês andam comigo. Se anda comigo, ele habita com vocês. E ele estará, eu vou enviar. E aí ele está falando do batismo que aconteceu lá, e que acontece até hoje, e que algumas pessoas não entendem. Acham que está tudo junto. Não, isso aí tem e tem que ser batizado. Amém, Jesus? Eu estava pensando nisso, irmãos. E aí vem a pergunta que eu quero falar para vocês. Porque na hora que eu pensava sobre isso, meditava sobre isso, veio essa frase no meu coração, essa pergunta: amigos ou inimigos? E eu pensei assim, bom, se eu perguntar na igreja, quem é amigo, amiga, ou inimigo, ou inimiga de Deus, ninguém vai falar que é inimiga. É ou não é? Se eu perguntasse para vocês agora, e aí, vocês são amigos ou são inimigos de Deus? Aí eu falasse assim, quem é inimigo levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. É ou não é? Agora quando eu falo assim, e quem é amigo de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Amém, Jesus? Mas eu vou te falar, tem muita gente na igreja antiga do Evangelho, e até nós pregadores, que estamos vivendo como inimigos. Não somos amigos. Eu falei, vou te fazer uma pergunta que agora sim você vai ficar meio chocado aí. Muitos de nós achamos que estamos bem com Deus, somos amigos dele, estamos bem com ele, ele tem feito coisas espantosas em nosso meio, e a gente se vê como amigos, mas não somos amigos porque não estamos nos comportando como amigos dele. E precisamos ser. Por quê? Porque ele habita em nós e ele estará com a gente. Mas se eu sou inimigo, como é que fica? Pastor, mas não fala isso, pastor. Eu jamais vou ser inimigo de Deus. Eu estou na igreja há tanto tempo. Eu amo Jesus Cristo. Eu batizei nas águas. Eu até falo em línguas. E eu sou amigo de Deus. Irmãos, até uma pessoa batizada no Espírito Santo
pode se tornar inimiga de Deus. Por incrível que pareça. Não, pastor, se foi batizado, jamais será. Mas eu já conheço muita gente batizada no Espírito Santo, que fala outras línguas, e que as suas atitudes são atitudes de pessoas inimigas de Deus e não amigas. Vou te mostrar isso aqui hoje. Você quer vir comigo? Romanos capítulo 8. Vai lá. Agora eu senti que você ficou com a cara meio... Calma, gente, calma. Se você hoje, depois dessa mensagem, se você falar assim, caramba, eu era inimiga, meu Deus, eu era inimigo, então significa que você entendeu o recado e você vai mudar a partir de hoje. Irmãos, essa é a razão de muita gente estar na igreja e não ser abençoado, porque está na igreja há anos, mas vive como inimigo. Entendeu? Algumas coisas então vão ter que mudar. Se você entender isso, pense, caramba, eu era inimigo então. Eu estou vivendo como inimiga de Deus. Esse tempo todo. Não, aí você muda. Bom, a escolha é sua, sempre vai ser, né? Sempre vai ser nossa, né? Se muda ou não, né? E tem gente que é meio teimosinho, hein? Tem uns cabecinhas durinhas aí, cabecinha de coco, que não quer mudar de jeito nenhum, né? Mas vamos ouvir a palavra, depois você julga a coisa, né? Versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Na minha tradução, o Espírito aí está com E maiúsculo. A sua tradução também está? Geralmente, quando está com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, e não do nosso eu verdadeiro, nosso Espírito que habita em nós, que habita nessa casa. Lembra que seu corpo é uma casa, né? Você, na verdade, é um espírito. Você não é o que você vê no espelho. A gente pregou sobre isso um tempo atrás, né? Você não é o que você vê no espelho. Você é um espírito que mora dentro desse corpo, que é uma casa para você morar, que Deus lhe deu. Amém, pessoal? Por isso, cuide bem dessa casa, porque Ele veio e comprou essa casa. Ele é o proprietário dessa casa. Ele comprou por um bom preço, né? E a gente falou já sobre isso há uns dias atrás aí. Você deve lembrar dessa mensagem, tá? Mas ele vem e fala agora, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Opa! Mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Já começou a entender? Já começou a entender, sim ou não? Então tem gente na igreja que estava até bem, batizou nas águas e até fala em língua, foi batizado no Espírito Santo, mas o tempo passou, coisas aconteceram e a pessoa voltou a se inclinar para a carne. A inclinação para a carne é morte, separação de Deus. A inclinação para espírito é vida e paz. Você está na presença do Senhor. Então tem muita gente na igreja que pensa que está vivendo como amigo de Deus, porque está na igreja, porque dá oferta, porque é batizado, porque sempre louva, porque gosta da igreja, gosta de Jesus. A pessoa então, ela se vê como amiga e aparentemente ela o é, mas na prática ela não está sendo, ela está sendo inimiga. Vai ficar mais claro, vamos lá, versículo 7, de novo. Porquanto a inclinação da carne é o quê? Vamos repetir? Porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Então quem está na igreja há anos, batizado, dizimista, ofertante, mas se inclinou para a carne, quase não ora mais, não lê mais a Bíblia,
é cheio de ódio, é cheio de ira, está sempre magoado, está sempre desejando mal para os outros, está sempre irado, inclinado para as coisas da carne, essa pessoa agora ela criou uma inimizade com o Espírito de Deus. Ela está na igreja há anos, mas ela está vivendo como inimiga do Espírito de Deus. Como que ela pode querer receber algo dele se ela está vivendo desse jeito? Amém, Jesus? Agora é a hora que você começa a olhar para o céu e pensar: meu Deus, eu preciso mudar. É isso aí. Vou até fazer uma oração pequena, mais forte depois, para expulsar todo o demônio da carnalidade. Tem muito crente bom, irmãos, que está vivendo como inimizade com Deus. Eu falei crente bom, tá? Não estou falando crente que bagunça o evangelho, não. Crente bom, pessoas boas, que sobem até o altar para pregar, mas estão vivendo com inimizade com Deus e não perceberam isso. Sabe a minha filha, a Gabi, quando ela é bebezinha, ela sempre foi muito, como é que fala? Uma personalidade muito forte, a minha filha, né? E ela às vezes ficava chateada comigo. Eu implicava muito, né, com meus filhos, eu brincava e implicava, sempre fui muito implicante, né? Aí ela ficava de mal comigo, bebezinha, irmãos, de mal comigo. Aí a mãe falava assim: Gabi, fala com o seu pai está brincando com você. Ela não falava mais de jeito, eu falei: fala com o papai, filha. E ela, aí ia para a mãe, e não falava comigo. Aí levava um tempão até ela se quebrantar, aí eu vou aí brincando, fazendo umas palhaçadas para ela, aí ela foi, aí para ela voltar a rir para mim, e voltar, ela tinha uma posição, sabe, tinha um caráter assim, meio desse jeito. Amém, Jesus? Ela então, bom, como bebê, né, ela ficava, naquele período em que ela estava chateadinha comigo, ela criava uma inimizade comigo: não quero falar contigo. Entendeu por que eu estou dando esse exemplo? Então, esse período em que você permite se inclinar para a carne, você está criando uma inimizade com Deus. Pode ser que dure muito tempo, pode ser que você volte atrás, se arrependa dessa carnalidade e se ajuste com Deus. Se você voltou atrás e se ajustou, você voltou a agir como amigos de Deus. Mas se você não se ajusta, você está há meses ou há anos agindo como inimigo, sendo um bom cristão, sendo uma pessoa boa, uma pessoa que ama vir à igreja, que dá oferta, que dá dízimo e tudo mais, que louva, que adora, que não vive com música secular na boca, com xingamento. É um homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Todo mundo vê e olha: caramba, essa é o meu exemplo, esse é o meu exemplo, essa é exemplo para mim. Mas essa pessoa, porque ela está inclinada para a carne, ela então criou uma inimizade com Deus, igual a minha filha, sabe? Era um período, depois ela voltava a rir, voltava a brincar. Eu fazia umas bobeiras, umas brincadeiras com ela, chamava a atenção dela, daqui a pouquinho ela se soltava de novo e já estava vindo no meu colo, já estava brincando comigo novamente. Mas ela ficava por algum momento com inimizade comigo. Está dando para entender o exemplo? Sim ou não? É porque às vezes eu dou um exemplo de mim, irmãos, e tem gente que fica pensando assim: o pastor fala da vida dele. Eu não estou falando da minha vida, eu estou dando exemplo para você entender. E qual é o melhor exemplo do que o meu? Pelo que eu passei. Eu não tenho vergonha de falar, amém, pessoal? Aquilo que eu acho que vai edificar, por que eu não vou falar? O nosso pastor Jaime de Amorim Campos, de vez em quando ele fala da bebida dele, da bebida dele, está amarrado, da bebida que era, né? Como ele bebia antigamente, né? Como que ele era alcoólatra mesmo, né? Conta ou não conta? O Janderson trabalhou com ele lá, o pastor veio de lá, né? Ele não conta o exemplo dele toda hora, de como ele viveu nisso. Aí tem gente que pensa assim: o pastor fala muito. Cara, irmão, tem gente que está sempre pronto. Cuidado, você pode estar inimiga de Deus, hein? Está sempre pronto sempre armado, sempre parece aquele galinho que... Não tem aquele galinho que você chega assim, ele já... Aí aquilo ali já levanta assim, né? E já fica...
Tem gente que está sempre assim, irmão. Não, passou a dar exemplo para você entender melhor. Você entendeu o exemplo da minha filha? Então, por um momento, ela ficava inimiga de mim, inimiga minha. Ela criava inimizade comigo, não quero falar com ele. Era bebezinho, irmão, nem falava direito ainda. Ela chamava o irmão dela, que é Vinícius, e o apelido é Vini. Sempre eu botei esse apelido desde pequenininho. É Vinícius, o apelido é Vini. Ela chamava ele de GG. Nada a ver, irmão. Era assim que a minha filha chamava o irmão dela. GG. GG, é Vini. Vini, fala Vini. GG. Era uma criança. Mas essa criança ficava por um período de tempo com inimizade comigo. Você está entendendo o conceito aqui? Então a gente às vezes parece um bebê. A gente às vezes parece uma criança, e a gente cria inimizade com Deus, de bobeira, porque o coração está magoado, porque a mente foi dominada por um pensamento ruim, porque alguém está tentando você, porque você está se deixando ser tentado por alguma coisa, porque você está se inclinando para a carne, você está criando inimizade com Deus. Vou repetir aqui o versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém, Jesus? Então, se eu sou inclinado para a carne, posso estar anos na igreja até ser um pregador do evangelho. Se eu começar a agir como a minha filhinha agia na época que ela era bebê ainda, e eu como bebê e não cresço, você vê que na Bíblia Sagrada Paulo fala de uma igreja que parecia criança o tempo todo, que ele queria tratar com alimento sólido e voltava a dar o leite materno para eles, porque não dava, eles eram bebês na fé. Por quê? Porque eram pessoas adultas, mas eles cometiam erros carnais, assim, sem sentido nenhum. Amém, Jesus? Para uma igreja que já estava há um tempo na presença de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então tem muita gente de Deus na igreja, gente boa, bom cristão, batizado, que frequenta a igreja continuamente, constantemente, mas que em muitos momentos se comportam como inimiga de Deus. E aí você está perdendo a bênção. E alguns estão se comportando como inimigo de Deus há anos, porque não querem mudar o comportamento. E se alguém chama atenção, um amigo de verdade, o pastor, chama atenção, a pessoa fala, não se mete na minha vida, porque eu sempre fui assim, e todo mundo me conhece assim, minha família, minha esposa, meu marido, meu filho, e eu não vou mudar, isso eu não mudo nunca, e você vai continuar sendo inimigo de Deus, inimiga de Deus por esse tempo todo. Eu não acho que o inimigo de Deus vai entrar no céu, você acha? Acha? Inimigo de Deus entrando no céu? Você está colocando em risco até sua salvação. Porque você não quer mudar um comportamento que está entrincheirado dentro de você, desde a sua juventude, e Deus quer mudar a sua história, mudar esse comportamento, esse caráter, e a pessoa não quer mudar o caráter. Meu caráter é esse. A igreja não vai mudar, eu não estou falando da igreja. O pastor não vai mudar, eu não estou falando do pastor, eu estou falando de Bíblia Sagrada. A Bíblia está me dizendo que a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. E eu não quero ser inimigo. Como é que eu vou entrar no céu sendo inimigo de Deus? Amém? Eita, fala assim, misericórdia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Misericórdia, hein? Já pensou? Acho que é por isso que Jesus estava falando, né? Você vai dizer naquele dia, expulsei demônio em teu nome. Olha só, até expulsar demônio no nome dele, expulsava. Curei os enfermos em teu nome, até curar os enfermos, quer dizer, fazia a obra de Deus. E ele vai falar assim, se aparta de mim, porque eu não te conheço. Acho que é por isso que Jesus fala isso, né? Vai chegar aquele dia, e muita gente vai chegar diante dele, dizendo, até expulsar demônio e curar enfermo em teu nome eu fazia, poxa, fazia a tua obra. Como que eu não posso entrar aí no céu? Não tem nenhum puxadinho aí para mim? Não, deixa eu entrar aí. E ele vai falar assim, não, aqui você não pode entrar. Eu não te conheço, ou seja, você é meu inimigo.
Caramba, irmão, já pensou? No altar pregando, pensou, pastor? Está amarrado, né? Nós pregadores do evangelho no altar, mas aí guardando coisa no coração, irado, chateado, aborrecido, desejando o mal dos outros, vingativo, inclinado para a carne, sem contar as tentações, tá? Sem contar as tentações de pecado, de carnalidade, sem contar com as tentações ainda. E a gente se inclina para isso e começa a gostar dessas coisas. Essa pessoa tornou-se inimiga. Aí vai chegar naquele dia, é o que Jesus falou. Ah, mas eu até expulsei demônio, até curei o enfermo, posso entrar aí sim. Não, não pode não, você foi minha inimiga, boa parte da sua vida e morreu desse jeito. E agora não dá para entrar aqui. Jesus, está amarrado. Fala assim, Deus me defenda. Amém, pessoal? Pensa, isso aqui, essa mensagem é para você parar, é pensar, refletir. Versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais. Então, tudo que é carnal e traz concupiscência, traz malícia, traz vontade da carne, né? Coisas pecaminosas, que se abstenhais, abra mão disso, abandone isso, né? Das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então é um combate, tá? A concupiscência carnal batendo para você cair. Ele quer que você seja derrubado. 12. Tendo o vosso viver honesto entre quem? Não é honesto entre nós, é honesto entre os gentios. Amém, pessoal? Então, honesto entre os gentios. O povo do mundo precisa ver que você é amiga e não inimigos de Deus. O povo do mundo, não é que ele vai te julgar, você não tem que se preocupar com o julgamento deles sobre a sua vida. Não é que você tem que se preocupar com isso. Mas você tem que se preocupar de que você está acertando o alvo. Para que um dia, mesmo sendo do mundo, eles olhem para você e digam, isso aí é servo de Deus. Essa é servo de Deus. Já teve várias oportunidades que eu tentei levá-los para um caminho e não foram. E a pessoa reconhece. Amém, Jesus? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, o mundo fala mal da gente, sim ou não? Até parente, né? Que é do mundo fala mal da gente, né? Naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós. Tem obras que você faz, irmãos, presta bem atenção que eu vou te dizer. Tem obras que você faz hoje, como servo de Deus e serva de Deus, que você não vai ter reconhecimento. O ímpio não vai reconhecer, o gentil é o ímpio, que não anda na palavra. Ele não vai reconhecer suas obras. Mas quando ele for visitado por Deus e receber Jesus Cristo na vida deles, a ficha vai cair. Ele vai assim, caramba, então é por isso que a minha mãe fazia aquilo. Ah, então é por isso que o meu pai era daquele jeito. Ah, então é por isso que a minha esposa não queria ir para tal lugar comigo. Ah, é por isso que o meu marido então não queria também fazer aquilo. É por isso então que eu brigava com ele o tempo todo. É por isso que eu brigava com ela o tempo todo. Ah, então é isso. Ah, agora eu entendi. Amém, Jesus? É assim que vai acontecer. Eles vão começar a compreender que você fazia aquilo porque você andava na presença de Deus. Um dia Jesus vai visitar essa pessoa que te critica. Um dia Jesus vai visitar essa pessoa. Se não for agora em vida, vai ser na eternidade. Vai visitar de qualquer maneira. E aí essa pessoa vai estar no lado esquerdo, indo para o lado que ninguém quer ir. Lago aquático, fogo e enxofre, né? Segunda morte. E você vai estar do lado direito, entrando para a presença de Deus. Ela vai olhar e falar, agora eu entendi. Que trouxa que eu fui e achava que ele criticava ele pra caramba, agora ele está lá indo para o céu e eu estou indo para esse lugar aqui. De qualquer maneira, em algum momento, a pessoa que te critica hoje, ela vai glorificar a Deus, está entendendo? Sim ou não? Se você se mantém inclinado ao Espírito, inclinado
para a palavra, querendo a presença de Deus. Quando você deseja a presença de Deus e não se inclina para a carne, você começa a ver Deus operando. Quem se inclina para a carne, está inclinado para a carne, é inimigo, irmão. Está criando inimizade com Deus. Então não adianta, você pode estar na igreja, mas você pode até ser pregador do evangelho, mas se você está inclinado para a carne, a gente então se torna inimigo. E eu preciso diminuir esses momentos, até erradicar esses momentos de inimizade. Eu não quero e não deveria querer e nem ter nenhum momento de inimizade com Deus, nenhum momento. Por isso que eu dei o exemplo da minha filha, porque por alguns minutos ela ficava de inimizade comigo, ela não queria falar comigo, estava brigada comigo, a minha bebezinha, estava brigada comigo, então ela era de posição, então ela ficava brigada comigo por alguns momentos, mas depois ela voltava. Então tem crente que está de vez em quando brigado com Deus, em inimizade, criando inimizade com Deus, porque está inclinado para a carne, entende? Essa pessoa, ela tem que tirar isso da vida dela, diminuir esses momentos, vencer a ira, vencer a angústia, vencer essas atitudes que nos fazem inimigas de Deus, até acabar com isso. É bom, né, irmão? Isso é bom. Há um tempo atrás eu encontrei uma pessoa lá em Jacarepaguá, da época ainda que eu era pastor lá na freguesia ainda. Já tinha muitos anos que eu não via essa pessoa. E aí conversando, aí na hora que a gente foi se despedir, aí o irmão falou assim: pastor, sabe o que eu sempre amei no senhor? Aí eu falei: fala, irmão, pode falar. Ele falou: o senhor sempre foi a mesma coisa. O senhor ficou 12 anos com a gente lá, e o senhor chegou de um jeito e saiu do mesmo jeito. E agora eu estou conversando com o senhor aqui, já estou há anos sem ver o senhor continua a mesma coisa. O senhor continua igual. Aí eu falei para ele: mas por que eu tenho que ser diferente? Por que eu tenho que mudar? Se eu mudar é para melhor. Mas por que eu tenho? Não, o senhor trata a gente normalmente. O senhor não tem essa história. Porque tem gente, pastor, que de vez em quando, até saindo de uma igreja para outra, a pessoa já para de falar com a gente. Já se acha melhor, não sei. Já trata a gente mal. Essa pessoa está se tornando inimiga de Deus, irmão. Quem está entendendo? Aleluia. Que coisa, hein? E aí, amigos ou inimigos? O povo que fala mal de você hoje, porque você pratica a palavra, vai falar bem depois. Agora, o povo que fala mal de você hoje, porque você tem sido inimigo de Deus, mesmo estando na igreja, não quer praticar a palavra de Deus, é inclinado para a carne, esse povo vai ter razão. E Deus está falando: você não pode ter de mim alguma coisa. Oh, aleluia. Não pode se inclinar para a carne. Deixa eu só falar de Gálatas 5 rapidinho com vocês. Aqui tem algumas obras que são da carne, né? Algumas práticas. Se você se encaixar numa delas, você precisa falar com Deus seriamente. Porque você pensa que está bem com Deus e não está. Pensa que é amigo de Deus e é inimigo. Irmãos, muita gente está na igreja, frequenta a igreja, pensa que é amigo e é inimigo. Se você perguntar: e aí, amigo de Deus? Oh, claro, amigo de Deus. Mas se você ficar com essa pessoa durante o dia inteiro, você vai ver que o comportamento dela é de inimigo, não é de amigo, porque ela é inclinada para a carne. Quem é inclinado para a carne cria inimizade com Deus. Já vimos isso, sim ou não? Vimos ou não vimos? Romanos 8:7. Quem é inclinado para a carne é inimizade com Deus, a inclinação para a carne. Então temos que vencer essa inclinação para a carne, porque senão teremos vários momentos de inimizade com Deus, e num desses momentos a gente pode se perder. Se é para falar mal, fale mal, porque você está respeitando o evangelho,
Porque no dia que aquela pessoa que fala mal, porque você respeita o evangelho, tiver a visitação de Deus, ela vai glorificar a Deus pela sua vida. Ela fala, glória a Deus pela vida da minha avó, que vivia lá orando, e eu chamava ela de beata, zoava com ela, não respeitava a minha avó, mas agora eu respeito. Agora Deus me visitou, eu aceitei Jesus, agora eu respeito a minha avó, agora eu entendo. Porque minha avó não queria bagunça na casa dela, não deixava eu fazer bagunça na casa dela, agora eu entendo. Enquanto essa pessoa não tiver a visitação, ela vai ficar contra você, mas depois que ela for visitada por Deus, ela vai te entender. Amém, Jesus? Agora, se você próprio está se inclinando para a carne, você está criando inimizade com Deus. Aí é outra coisa. Aí fica ruim para você. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Diz assim no 19. Perdão, eu estou em Romanos. Fui lá para Roma. Já pensou? Ir para Roma sozinho, sem a minha esposa? Ela vai falar, tá de brincadeira. Roma hoje Roma é romantizada, né? Por isso que o pessoal usa essa palavra, romantizada. O pessoal já pensa logo em coisas românticas, né? Mas naquela época Roma era pesada para o evangelho, tá? Hoje ainda é, né? Mas a Europa está meio fria. Tem que ter um rebuliço lá na Europa. Mas já está começando a ter já. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, vamos lá, então, aqui está falando das obras da carne, você não pode se inclinar para essas obras, tá? As quais são, começa já com prostituição. Então, se você se inclina para isso, e deixa isso ficar nos seus pensamentos, você já está se tornando inimigo de Deus aqui, já começou. Amém, Jesus? Nem pensamento, Jesus. Você pode falar com ele. Jesus, nem pensamento eu quero isso para mim. Jesus disse claramente, irmãos, quem olha para uma mulher e deseja essa mulher, ela não é a esposa dele, já adulterou. Só em olhar, não precisa se deitar não, já adulterou. A mulher com o homem é a mesma coisa. Ela é casada, mas na sua relação com seu marido pensa em outro homem, já está adulterando. Estou sendo claro, mas claro que isso é impossível. O homem, ele é homem, mas está pensando em outra quando está se relacionando com a mulher, já está adulterando. Não precisa ter o contato físico para adulterar. Então a prostituição, ela tem várias faces, várias facetas, ela tem várias maneiras de entrar na nossa vida, irmão. Esse espírito de prostituição. E é inclinação para a carne, cria inimizade entre nós e Deus. Qualquer coisa que denote prostituição, você tem que erradicar. Não, isso eu não quero para mim não. Eu não sou inimigo de Deus, eu sou amigo. Se eu perguntar aqui quem é inimigo, ninguém levanta a mão. Se eu perguntar quem é amigo, todo mundo levanta a mão. Mas se você está inclinado para esses pensamentos aqui, a gente então se tornou inimigo, nem que seja por um momento. E a gente não tem que querer nenhum momento de inimizade com Deus. Nenhum momento de inimizade com Deus. Pode ser a brecha que o diabo precisava para entrar e fazer alguma arruaça na nossa vida. Amém, Jesus? Não podemos dar essa brecha para ele. E ele vai falar porfias. Pessoas que estão sempre em confusões ali, sempre porfiando, né? Sempre, não, isso aqui é meu. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não vou deixar. Está sempre porfiando, né? Tem gente que é assim, né? Chato pra caramba, né? É ou não é? Tem gente que é muito enjoada, irmão. Muito enjoado. Eu sou de boa com esse negócio. Eu tiro a minha gravata e dou para a pessoa, eu tiro a minha camisa. Esse dia o obreiro estava aqui, e eu estou vendo o obreiro, e ele não tinha a camisa que a gente está usando agora no meio de semana, e eu falei assim, eu vou dar minha camisa para ele. Falei, irmão, espera aí. Aí eu subi lá em cima, peguei outra camisa, coloquei, tirei minha camisa e dei para ele. O obreiro Elcio está até ali. Foi ou não foi, obreiro? Fiz ou não fiz? Nem ligue, irmão. Mas tem gente que até com a roupa a pessoa cria confusão, cria intriga com qualquer coisa, irmão. Porfiando. Isso é inclinação da carne. Você está se tornando inimigo de Deus naquele momento. Você está entendendo que mesmo sendo servo de Deus,
e até pregador do evangelho, não podemos ter momentos em que nós criamos inimizade com Deus e abrimos brechas para o diabo agir? Então são momentos de inimizade, só que tem gente que está segurando esse momento por muito tempo, porque a coisa errada continua, não é uma coisa de eu errei e me arrependi, não, a pessoa continua daquele jeito, ela não foi nem transformada, então ela está inimiga de Deus, e eu não acho que o inimigo de Deus vai entrar nos céus com ele, não faz sentido, só os amigos, e os amigos amam a palavra e fazem o que Deus manda. O amigo de Deus, ele muda o caráter, muda o comportamento, ele faz o que Deus manda. E eu estou falando para você, nem momentos de inimizade com Deus você deve aceitar. Então na hora que você ficar nervoso, e você vai ficar nervoso, tem sempre alguém para deixar a gente nervoso, tem ou não tem? Tem, sempre tem. Não é ou não é? Sempre tem. Toda vez que você tiver, você tem que lembrar, não vou dar esse momento de inimizade com meu Deus para o diabo, não vou entregar para ele um momento que seja de inimizade com meu Deus, não vou abrir essa pequena brecha. Aí a gente se arrepende depois, caramba, falei demais, fiquei nervoso, limpou o coração, acalmou, aí você volta atrás, aí você fechou aquele momento ali, você voltou a ser amigo, mas naquele momento você se inclinou para a carne e você abriu uma brecha de inimizade com Deus. Todos nós já fizemos isso um dia, e a gente tem que parar de fazer isso. Entende isso? Está dando para entender até aqui, sim ou não? Então vamos lá, deixa eu acelerar aqui agora. Prostituição, impureza, eu fui para porfia, mas vou voltar, tá? Impureza, gente que não é pura, sempre maliciosa, maldosa, lascívia, oh meu Deus, gente, você está na igreja, irmão, para que ainda tem essa coisa de mostrar o corpo, esse negócio de, isso aí está errado, irmão, será que não dá para ver, tanto homem quanto mulher, irmãos, será que você não vê que está errado isso? É difícil ver que está errado isso, irmão, você está mudando sua nudez para as pessoas, será que é difícil ver que isso está errado? É difícil? Fala para mim. Não é, irmão, tem que mudar. Meu Deus do céu, a nossa igreja, pastor, a gente não tem essas cartilhas, não tem, mas está escrito, irmão, é lascívia, a pessoa gosta de ser notada pelos outros, gosta de se apresentar, se mostrar, o corpo tem que aparecer, você está entendendo isso? Cuidado com essa coisa, cuidado com esse negócio. Eu lembro há muitos anos atrás que duas jovenzinhas, eu estava em outra igreja, né? Uma igreja era até mais comprida que essa aqui. Aí acabou o culto, estava atendendo o pessoal, e as meninas entraram. E entraram aquelas amiguinhas que andam de mão dada assim, né? Entraram pisando no fio. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Eram pré-adolescentes, né? E vieram, pá. Aí eu falei, Gibrão, já me preparei, né? Alguma bomba que vem por aí. Falei, pastor, a gente quer falar com você. Falei, tá bom. Tem gente que fala assim, você, né? Às vezes não é falta de temor, né? É o jeito da pessoa, porque é muito nova, né? Aí chama, encurta, te chama pelo apelido. Aí às vezes você fica assim, será que é falta de temor? Ou será que é só o jeito da pessoa, né? É um jeito carinhoso. Às vezes é falta de temor. Não teme, aí chama o pastor de você, chama o pastor por apelidos. Às vezes é falta de temor. Às vezes é só porque a pessoa ainda vai amadurecer. Mas tudo bem. Aí chegaram, você querendo falar com você? Falei, tá bom, calma, o que houve com vocês? Aí desci. O crente, a gente não pode usar piercing. Por que a gente não pode usar piercing? As nossas amigas do colégio, todas estão usando piercing. Aí eu falei assim, calma, respira. Respira. Mas por que vocês estão falando isso? É que a nossa líder disse que não é para usar. E falou para não usar. Eu não estou entendendo. Por que eu não posso usar? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para essas meninas agora? Né? Quer dizer, o que eu vou falar para elas? Né? Aí eu falei assim, você tem vontade de usar piercing? Aí ela, tenho. Minhas amigas usam. Você usaria onde? Ah, eu usaria no umbigo. Aí eu falei, entendi. E você vai usar um piercing no umbigo e vai colocar uma roupa para cobrir, para ninguém ver? O piercing vai ser só para você ver quando você for tomar banho?
Aí ela já começou a bater o pezinho e olhar para minha cara, né? Aí eu falei, não, só estou te perguntando. Quando você for à praia com a sua família, o piercing vai aparecer? Aí vai, né, pastor? Aí vai. E você acha que os meninos vão olhar para onde? Aí ela olhou para minha cara de novo. Vão olhar aqui para baixo, né? Eu falei, então você quer chamar sua atenção aqui para baixo? Não quer chamar sua atenção aqui, não? Aí ela olhou para mim, olhou, com sua cabeça, olhou para a amiga baixou a cabeça. Tá bom, pastor, já entendi. Aí saíram pisando firme de novo. Não sei se elas usaram, se colocaram. Mas foi o jeito que Deus me deu para mostrar para aquelas crianças, que para mim eram crianças, né? Que não tinha necessidade nenhuma, só queriam parecer com as amigas. Irmãos, cuidado com a lascívia. Isso não é mais a inclinação para a carne. E cria inimizade com Deus. Inclinação para a carne, inimizade com Deus. Você vê que tem muita gente boa na igreja, mas está tendo momentos de inimizade com Deus, porque não querem mudança. Amém, Jesus? É muita coisa, irmão. Vamos lá, 20. Idolatria. E você sabe que idolatria não é se prostrar diante de imagem apenas, ou adorar uma imagem apenas. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida, vira uma idolatria, tá? Feitiçarias. Bom, eu gosto de pensar que na minha igreja não tem nenhum feiticeiro, né? Mas, sei lá, sei lá, né? Feitiçaria entre o povo de Deus, não existe isso, né, irmão? Mas tudo bem, inclinado para a carne. Eu conheci um homem que eu batizei, esse homem, e ele falou, pastor, eu demorei a me batizar, glória a Deus que eu abandonei as minhas práticas, agora eu sou servo de Cristo, depois do batismo, né? Eu lembro que foi um batismo que eu fiz numa cachoeira, lá em Maricá, eu era de Noã na época, Maricá, e ele veio falar, foi o meu primeiro batismo, primeira vez que eu batizei minhas ovelhas, né? Eu estava começando o ministério, e eu batizei fora da igreja, fizemos um churrasco depois e tudo mais, e ele estava conversando comigo depois do batismo. Eu estou muito feliz, minha vida está mudando. A minha esposa, ela era da igreja, pastor, quando eu era do mundo. E eu gastava tudo que eu tinha nas casas de bingo, eu era viciado em jogos. Antes de me converter aqui, o senhor me batizar agora, e era isso. Mas há anos que ela estava na igreja. Eu falei, mas o senhor não pegou exemplo para se converter e mudar? Mas como é que pode pegar exemplo, pastor? Porque ela ia domingo para a igreja e sexta ela ia para a feitiçaria. Sexta ela ia lá bater um tambor. Quer dizer, fazer um trabalho lá. Ela queria, porque queria a bênção dela, não importa de onde viesse. Eu vi aquilo, como é que eu vou para a igreja? Eu vendo aquilo. E ele falou desse jeito comigo. Então assim... Eu não quero que essa inclinação da carne, eu não quero pensar que não tenha ninguém na igreja com essa inclinação da carne aqui. Mas nesse caso aí, aquela mulher tinha. Pode ser que tenha. Apertou, pastor. Apertou e a igreja não está resolvendo, então eu vou lá. Vou lá fazer um trabalhozinho, bem simplesinho, para ver se eu consigo. Irmão, você está se tornando inimigo de Deus. É inclinação para a carne. Está dizendo aqui, ó. A gente está vendo aqui inclinações para a carne, tá? São inclinações para a carne que você já viu em Romanos 8,7, que é inimizade com Deus. E ele está falando justamente sobre as inclinações para a carne que às vezes vem. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, a própria inimizade, né? Não falo mais com ele, pastor. Não, pastor, se aquele obreiro ficar na porta, eu vou ser obreira lá na frente. Se aquele obreiro vier para frente, eu vou lá para a porta, porque eu não topo com aquele obreiro, eu não topo com aquela obreira. Você também é obreira, e não fala com o obreiro, está em inimizade com o obreiro, você está em inimizade com Deus. Você vai usar o uniforme a vida toda, depois vai perder a salvação, vai fazer a obra a vida inteira e vai perder a salvação. Vai estar no rol daquelas pessoas que dizem, eu expulsei demônios, eu curei enfermos em teu nome, e Jesus vai falar, aparta-te de mim que eu não te conheço. Um obreiro que não fala com outro obreiro, um pastor que não fala com outro pastor, está aqui, é inclinação para a carne, a inimizade. Eita, e aí, posso continuar? Amém, Jesus? Porfias, já tinha falado, né? Emulações,
é parecido, né? Um pouco parecido com porfias, as emulações, né? Iras. Oh, tem gente muito irada na igreja ainda, hein? Iras, né? Pelejas, pessoas que criam contenda com todo mundo, guerra com todo mundo. Só vive em guerra, né? Dissensões, gente que gosta de uma divisão aí, ó. Dentro de casa, dentro da igreja. Gosta de uma dissensão, gosta de uma divisão. Heresias, tem que ter cuidado para não ir contra a palavra, fora da palavra. Invejas, eita nós. Inveja, aqui não tem crente invejoso não, né, irmão? Aqui não, só em outras igrejas, né, irmão? Inveja, homicídios, bebedice, chegamos na bebedice, chegamos no vinhozinho antes do almoço, só um copo, pastor, faz bem pro coração. É bebedice, irmão, é inimizade. Pegou agora, né? Agora vai pegar mais. Glutonarias. Irmão, crente tem que parar com essa fama. Crente não bebe, mas come. Tem que parar. O crente tem que parar de ter essa fama, essa má fama de comilão, irmão. É obra da carne, é inimizade com Deus. Vai esquentar lá no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, irmão. Glutonaria, estou te falando, hein? Os comilões, o crente tem que parar com essa mania. Irmão, eu fiquei envergonhado esses dias. Sério? Fiquei envergonhado. Porque tem uma pessoa que tem um buffet, eu conheço há muitos anos. Não é cristão, mas eu sempre evangelizo ele, né? Mas é gente boa, sabe? É gente boa. Faz uma boa comida. Aí eu fiz um propósito, fiz uma confraternização com alguns obreiros. Quem quis ir foi, quem não quis, não foi. Mas fiz com alguns obreiros essa confraternização. E levei esse irmão lá, para ele poder fazer as coisas. Ele fez lá, foi muito bom. Fez um cafezão da manhã lá, com empadinha, com um monte de coisa. Tem churrasco, carne, sobrou carne. Foi uma bênção, né? Uma bênção. Aí no final, sobrou carne, sobrou arroz, sobrou um monte de coisa. Eu pastor, sobrou muita coisa. Eu falei, não, pode levar, irmão. Não, o senhor não quer levar? Não, não quer levar não. Nem trouxe quentinha, nem nada. Não, pode levar, pode levar. Aí ele falou assim, não, a gente também não vai levar não. Eu falei, então, mas vai estragar. Aí ele foi do lado e perguntou o rapaz do lado lá, que era uma casa simplesinha, né? Ele falou, se eles queriam o que tinha sobrado de comida, que era muita coisa. Aí o rapaz aceitou, de bom grado, né? Aí ele veio falar comigo todo sorridente. Ele falou, pastor, olha, eu vou entregar aqui para o pessoal do lado. Eles ficaram todos felizes. É um pessoal simplesinho, eu vi lá que é uma casa muito simples. E eu fui lá falar com eles, ficaram todos felizes, pastor. Posso dar para eles, pastor? Eu falei, pode, irmão. Que bonito, glória a Deus, vai lá, dá para eles. Diz que o pastor liberou, pode falar, o pastor liberou. E vai lá e entrega para eles a comida. Ele falou, pastor, mas sobrou, por quê? Porque eu sempre, quando eu faço para crente um trabalho, o meu trabalho para crente, eu sempre boto mais. Porque o crente nunca pede para a gente bebida alcoólica, mas o crente come demais. Lembra o Chave? Igualzinho o Chave, eu saindo. Aí eu olhei para ele assim, cocei a cabeça, pensei, falei, irmão, mas está amarrado isso aí. Aí eu abarrei, falei, não está amarrado. Não é bem assim, tanto que o meu povo está provando, sobrou comida. Isso aí são alguns, tá? Porque o meu povo está provando que isso está errado, sobrou comida. Apesar que eu vi os pratão lá, misericórdia. Misericórdia. Eu vi os pratão. E não é só homem não, o pessoal fala, os homens comem muito, os jovens comem muito. Aí, irmão, você viu umas vovozinhas passar, que a mão chega a estar tremendo, que não está aguentando o tamanho do prato. As vovozinhas, não é mal de Paxo não, é o peso do prato, está fazendo a mão dela tremer. E eu olhando, eu falei, meu Deus do céu. A gente, não, eu estou brincando, irmão, para descontrair, mas isso aqui é muito sério, porque é inimizade contra Deus. A glutonaria também é inimizade contra Deus. E olha o que ele fala no final. E coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Não vão entrar não, irmão. Não vão entrar não. Então o homicida não vai entrar porque tirou uma vida. Mas o glutão que come muito, além do que tem que comer, também não vai entrar porque é comilão. E agora? Inimizade com Deus. A inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Você também não deve querer. Nem aproveite não, nem permita que você tenha momentos de inimizade. Porque como eu falei, às vezes são só momentos. Você está irado, inimizade contra Deus. Aí você se arrepende, volta atrás, voltou ao normal. Mas nesses momentos a gente deveria aceitar. Amém, Jesus? Não abra nenhuma brecha para o demônio entrar. O bicho está querendo entrar, irmão. Não abra nenhuma brecha. Guarde o teu coração. Não é à toa que o Salomão falou que de tudo como deve guardar, ele tem que guardar o coração dele. É o mais importante. Não foi à toa que ele falou isso. Amém, Jesus? E isso aqui a gente brinca e tudo, mas esse aqui é muito sério, tá? Vamos lá, João capítulo 15. Vamos em João 15. Já estou quase terminando já. Amigo ou inimigo? Quem come muito é amigo ou inimigo? Inimigo, irmão. E agora? Ô, pastor, está pegando no meu pé, hein? Eu pegando no seu pé? Não, irmão. Fala com Deus. Está na Bíblia, ué. A gente tem fases, tem ou não tem? Porque um jovem, você não vai esperar que um jovem de 15 anos coma igual um homem de 80, de 70, de 50. Então essa pessoa, ele come muito, pastor. Não, mas é a fase dele, né? Fase de crescimento, geralmente come muito. É diferente, irmão. Tá? Não é comilão. Ele come muito, que é normal, na idade dele comer muito. Mas tem gente que já está, irmão, com 70. Eu conheci um homem com 70, ele tinha 68 anos, ou 69. E ele era porteiro lá na igreja. Lá na igreja não. Lá no banco que eu trabalhei. Ele ficava lá sentado. Ele era muito manso, sabe? Aquele senhor assim, devagarzão, sabe? Falando assim, bem devagar. Mas era um doce de pessoa, né? E eu brincava com ele, eu era office boy na época, jovenzinho, fazia trabalho de rua para o banco, para o setor lá, e eu brincava com ele. O homem acordava de madrugada para comer comida, com torresmo e tudo. 60 e tantos anos, irmão, quase 70 anos. Ele falava: pastor, quando eu acordo de madrugada, meu estômago está doendo, eu vou para lá, boto na panela, arroz, feijão, meu torresminho, ponho o negócio lá, misturo tudo, e na panela mesmo já boto para dentro. Para pastor não, né, que aí não era pastor, ele falei, Ednilson, né, ele me chamava pelo nome. Ou então ele falava rapaz, que eu era muito novo na época. E eu na época não tinha esse conceito, né, mas olha aí, não é um jovem, né? Então você já vê que tem alguma coisa errada. Bom, vamos voltar aqui. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos... Não tem outro jeito, irmãos. Não adianta, não é só vir para a igreja, frequentar uma igreja que você se adaptou, gostou, que você está lá. Não é só isso. Você quer ser amigo de Deus, tem que fazer o que Ele manda. Não faz, não é amigo. É simples assim. E se não é amigo, é o quê? Eu não sou inimigo, pastor. Você gritou comigo, já está mostrando que é. Não, eu sou amigo, pastor. Eu não sou inimigo de Deus. Não fala mais não, senão eu vou te bater. Ih, pronto, inimigo de Deus. Já está com raiva até do pastor quer bater. Sai para lá. E não vem bater em mim não, irmão. Vem bater em mim não, porque... Não, brincadeira. Amém, Jesus? Eu vou orar por você que tem alguma coisa muito errada, se você quiser fazer uma coisa dessa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos... Agora olha o 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado
amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito. Poxa, mas é bom ser amigo de Deus. Ele revela para a gente tudo. Ele mostra o que está errado. Ele tem sempre o seu jeitinho de mostrar para a gente o que é para ser feito, como é para ser feito, de que maneira deve ser feito. Ele sempre dá um jeito para revelar e para atender e para acudir a gente. Sempre dá um jeito de estender a mão. Entendeu? Agora, só é amigo quem faz o que ele manda. O amigo sabe o que ele quer. Agora, aquela pessoa que está sempre em inimizade com Deus, porque tem sempre tendo momentos de inimizade, ou constantemente em inimizade com Deus, porque está se inclinando para a carne, essa pessoa vai viver dando, como dizem lá fora, tiro no escuro, né? Uma hora ela acerta, uma hora ela não acerta. Quando ela acerta, ela é abençoada. Mas de vez em quando ela vai errando, porque está dando tiro no escuro. Ela não tem amizade com Deus. Ela não faz o que Deus manda. Ela faz o que ela tem que fazer. Ela é inclinada para a carne. Inclinação para a carne, inimizade com Deus. Romanos 8, versículo 7. Inclinação para a carne, inimizade com Deus. Então tem que vencer a inclinação para a carne. Amém, Jesus? Senão você perde essa amizade, que pega lá e traz tudo para você viver melhor. E você vai se tornando uma bênção a partir daí. Em nome de Jesus. Então, amigo de Deus, né, irmão? Não inimigo. Tiago capítulo 2. Tiago é logo depois de Hebreus. Oh, glória a Deus. Tiago capítulo 2. Versículo 21. O Tiago vai fazer menção ao Abraão aqui, né? Ele vai falar assim, ó: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Eu estou lendo Tiago 12, versículo 21. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Então, o Abraão, ele obedece a Deus até o fim. O que Deus pediu para o Abraão foi surreal, não é? Eu te dei um filho, o filho da promessa, o seu único filho com a Sara, está aí, só que agora eu quero ele. Leva lá para o monte e mata ele para mim. Sacrifica ele. Deus não era do caráter de Deus pedir um sacrifício humano. Naquela época se fazia já sacrifício de animais, que até agora foi abolido também. Jesus não quer mais isso. É claro na Bíblia isso, né? Nem de animais Jesus quer mais, que se sacrifique para ele. O seu sacrifício é o seu esforço para servir a Deus. A sua oferta na casa de Deus, que glorifica a Deus, que dá honra a Deus, a sua dedicação para servir a Deus. Isso são os sacrifícios que a gente faz hoje. Entendeu, sim ou não? São os sacrifícios que a gente faz para servir a Deus. Ontem foi sábado, reunião das mulheres. Minha esposa acordou de manhã. Ela estava fazendo as coisas e travou a coluna. Minha esposa começou a andar igual uma velhinha, irmão. Ai. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, e agora, filho? E agora? Última Santa Ceia ministerial, 2 reuniões para fazer. E agora, como é que vai ser? E eu falei, calma. E vamos ver. Fica, estica. E vai, tá? E ela, doeu. Falei, não tem jeito. Senta aqui. Meti a mão, orei, fui colocando a mão no local da dor, repreendendo e ordenando: coluna, volte para o lugar, o nervo seja curado, inflamação vai sair agora. E comecei a orar. Aí terminou, ela ficou assim, ainda sentiu. Falei, eu vou embora. Eu não vou perder minha reunião, a última reunião ministerial.
Por causa disso não, você fica aí. E fica na fé da oração que a gente fez. Deixei ela, liguei para o meu líder e falei, minha esposa não vai, tá? Eu vou porque aconteceu isso, e isso eu também esteja orando por nós aí. Ele falou, não, pastor, já está determinado. Entendeu? Eu fui para a reunião sozinho. Fui lá sozinho. Aí terminou, antes de terminar a reunião, fui e dei uma... E aí, filha, como é que tá? Filho, depois que você saiu, eu fui melhorando. Eu estou bem. Tá sentindo alguma coisa, mas já dá para ir. Eu vou, pode avisar o pastor que eu vou pregar. Ela foi e pregou nas 2 reuniões. Qual foi as mulheres que foram lá? Pregou ou não pregou? Depois chegou em casa, inteira, rindo, feliz da vida, pelas reuniões. Aí deu um passo, falei, o que é isso aí? Ela, não, foi só uma dorzinha só, tá amarrado. É isso aí. E ficou, hoje de manhã já acordou bem de novo. Amém, Jesus? Irmão. É a fé, né? Diga amém, Jesus. O Abraão, o que ele fez foi surreal. Ele entendeu que Deus queria o filho dele, Deus falou com ele, ele pega o filho e é para sacrificar o filho. Ele não vai sacrificar o Isaac. Essa história de que sacrificar o Isaac não é real, ele não sacrificou, Deus não deixou, mas a intenção do coração. Então, tudo que é do seu coração, Deus vai entender se é intenção boa ou ruim, maligna ou benigna, se é de obediência ou de desobediência. A intenção do coração do Abraão era obedecer, e ele ia obedecer, aí Deus não permitiu, e ele sacrificou uma ovelha que apareceu presa lá, e desceu com o filho dele, e o filho dele tornou-se um dos patriarcas. Deu para entender, sim ou não? Tudo é intenção do coração. Limpe o seu coração, para que você seja amigo de Deus, como o Abraão é dito aqui como amigo de Deus, em nome de Jesus. Êxodo 33, estou terminando agora. Eu quero que você saia daqui, irmãos, hoje, lutando contra as inclinações, no mínimo lutando, tá? No mínimo lutando contra as inclinações da carne, porque essa inclinação de vez em quando vai bater. A gente é carne ainda, irmão. A gente é humano, a gente está num corpo humano, a gente está num corpo carnal, não, o nosso corpo não é espiritual, é um corpo carnal. Então a inclinação da carne sempre vai existir, só que você viu claramente comigo em Romanos 8,7, a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Então você tem que combater na hora. Não, isso aqui eu não vou. Está nervoso, está irado, está pensamento prostituição, lascívia, alguma heresia que está querendo entrar, alguma prática errada. Você tem que vencer essa inclinação para não manter uma inimizade contra Deus. Amém? E eu quero que você saia daqui com isso no coração. Não sou inimigo de Deus, não sou amigo. Está amarrado. E não é só de boca para fora não. Estou evitando aqui porque eu quero ser amigo de Deus o tempo todo. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então Deus falava com Moisés como qualquer amigo fala com o seu. Então, irmãos, um amigo fala olhando nos olhos. O amigo não fala cheio de falsidade, cheio de malícia, cheio de maldade. O amigo é sincero. Amém, Jesus? Ele vai olhar para você e não vai concordar com o seu erro. Ele pode até não se tornar inimigo seu. Ele vai continuar sendo seu amigo, mas ele vai falar a verdade. E você, não concordo com isso aí não, meu. Que isso, meu amigo? Logo você fazendo uma coisa dessa, que isso? Não, tira essa pessoa do seu celular aí. Não, você tem que ser um homem de uma só mulher. Está amarrado esse negócio, rapaz. Não, eu sou seu amigo. Se você cair nessa prostituição aí, você vai destruir sua família. Eu sou seu amigo. E olha no olho, irmão. O amigo fala face a face. Deus quer falar face a face com a gente. Agora, as nossas inclinações carnais faz uma inimizade entre nós e Deus. Ele não pode falar com a gente face a face como falava com Moisés, como falava com Abraão. Deu para entender isso?
É por isso que eu trouxe você aqui. Deus, ele quer ter essa relação de amizade com a gente constantemente, onde ele pode falar com você face a face. Isso aqui eu não aprovo, isso aqui eu não quero, vai para lá, vem para cá, e ele fala com você, olhando nos seus olhos. Ele permite que você fale com ele face a face. Você sabe que é Deus falando contigo. Mas se a gente permite que as inimizades entre nós e ele permaneça, esses momentos de inimizade, essas práticas que nos faz inimigos de Deus, se você permite isso, ele não pode falar face a face com você. Então você vai ter momentos com Deus. Você vai ter de vez em quando umas mensagens que vão chegar até você, mas ele não vai falar diretamente com você. Entendeu isso? Ele não vai poder falar. Ele vai ter que usar o fulano, para usar o ciclano, para usar o bertano, para falar com você. Porque ele não fala com você direto. Ô Deus, por que não falou com ele? Porque está usando o pastor, o obreiro e o vizinho para falar com ela. Você não fala direto com ela? Ela não é minha amiga? Não posso falar direto com ela. Então vai lá você e fala com ela, por favor. Entendeu? O Moisés é diferente, é meu amigo. Eu falo olho no olho, eu falo face a face com ele. Face a face com ele. Mas com o fulano, mas o fulano está na igreja, mas o fulano é um pastor, mas ela é uma pastora, ela é uma missionária, mas eu não posso falar com ela, é missionária, é pastor, tem um monte de título, mas o maior de todos não é minha amiga, está sempre em inimizade comigo, sempre com práticas inclinadas para a carne, sempre inclinada para as coisas que são carnais, não tem amizade comigo, então não posso falar face a face com ela. Não posso falar face a face com ele. Aí Deus fala com um, para falar com outro, para chegar até a pessoa, para tentar salvar a pessoa. Porque não pode falar direto. Não tem amizade. Entendeu? Com Moisés não era assim. Fechando. Salmos 25. Amigos ou inimigos? Amigos, né, irmão? Mas não é só falar, não. Falar é fácil. Abandonar a prática errada, abandonar uma amizade errada, abandonar uma coisa errada, isso aí já se tornou mais difícil. E o amigo vai ter que fazer isso. Salmos 25, versículo 14, só para fechar, tá? Olha o amigo aqui, ó. Um amigo de Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu, ou a sua aliança, né? É a mesma coisa, depende da tradução. Ele lhes fará saber o seu conserto, ele lhes fará saber a sua aliança. Amém, Jesus? O amigo de Deus tem intimidade. Amigos, quando são amigos de verdade, conhecem a vida do outro. Tem intimidade. Você sabe onde o fulano mora? Claro, é ali, fulano mora em tal lugar, assim. Tem um telefone? Tenho. Tem o contato dele? Tenho. Conhece a família? Conheço. A mãe é fulano de tal, o pai é fulano de tal, o irmão é fulano de tal, a irmã é fulana de tal. Eu conheço. Você conhece tudo dele? Claro, ele é meu amigo desde a infância. Amigo, o amigo conhece o outro. Um amigo tem intimidade. Ele está falando, o meu amigo, ele sabe tudo que eu sei. Eu passo tudo para ele. Eu tenho intimidade com ele. Então, esse espírito de inimizade que quer entrar na nossa vida através da carnalidade, através da inclinação da carne, esse espírito de inimizade só tem um propósito: te afastar de Deus, fazer você não entender, tirar o entendimento do seu coração, você não compreender o que Deus quer para a sua vida. Ele quer fazer com que você fique cego para Deus, surdo para Deus, não entenda o que Deus quer, e você fica na igreja, mas fica, não entendi o que Deus falou comigo, não entendi essa palavra, não entendi essa revelação, o que Deus quer fazer afinal de contas? Você nunca entende nada, porque não é amigo de Deus. A pessoa está na igreja há anos, e frequenta constantemente, mas nunca entende nada. Por que não entende nada? A gente tem que ser mais amigo de Deus. Então vou terminar como eu comecei. Se eu perguntasse aqui na igreja, levanta a mão quem é inimigo de Deus, ninguém ia levantar. Mas se eu falasse, levanta a mão quem é amigo de Deus, todo mundo ia levantar. Mas agora você tem pelo menos alguma coisa para pensar. Eu te dei algumas coisas para você pensar. Será que eu sou amigo e posso levantar minha mão como amigo? Ou será que eu ainda estou criando inimizade com meu Deus? Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus.
Aleluia. Primeiro eu vou fazer aquela pequena oração mais forte, né? Para tirar toda inimizade entre nós e o nosso Deus. Depois a gente vai buscar Deus como amigos.